Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, muito bem-vindos mesmo, porque para nós é um prazer estar aqui, fazer esse programa, conversar, né, Mirth? São assuntos bem interessantes. Hoje a gente vai falar sobre decepção. Decepção não é boa, mas a gente precisa falar sobre ela, porque eu posso até começar perguntando para você. Nós estamos no meio da tarde, você já teve algum tipo de decepção hoje, né? Porque é a coisa mais... faz parte do nosso dia a dia se decepcionar, né? Faz parte, sim, exatamente. Eu acho que a gente, ao longo da vida, como nós já somos mais experientes, a gente vai se decepcionando menos, né? Mas assim, mas tem comum. Tem as pequenas decepções diárias. Tem a né? decepção quando você abre a janela e estava esperando aquele dia maravilhoso para você, talvez lavar roupa, ou botar secar. Exatamente. Você fica levemente, não sei não, né? Vou usar a palavra, decepcionada, porque aquele dia não vai dar. Não vai dar, exatamente. Não vai dar para correr às vezes, né? Exatamente, tem que mudar os planos. E decepção, hoje, eu acho que uma decepção muito comum que a gente tem é porque hoje a gente compra quase tudo na internet online, né? Isso, essa é difícil. Aí você vê a embalagem, você lê as medidas, você lê a descrição, tudo. Você tem uma expectativa de um produto, de uma qualidade. Eu acho que eu que primo muito aviamento, costura, tecido. Eu já não compro por causa disso. Não dá. Porque se você chegar, pega um tecido, e você olha, é um tecido, e a hora que você recebe é outra confecção, outro tecido, Olha, eu não tenho estatísticas, mas eu acredito que 80% dessas compras em relação à expectativa, elas sejam decepcionantes. Isso. E tem, assim, dá para dizer, um grau de malandragem, que eles mostram um tecido, e eu já vi as pessoas que compraram falando... Aí ela posta, né, do lado. Isso, do lado. Falou, olha, não tem nada a ver com o que eu estou recebendo. Realmente é muito decepcionante. E é uma decepção. Então, agora, são decepções, a gente está dando, mas vamos chamar de banais até. Isso, porque você resolve, perdeu sim, perdeu às vezes um dinheiro, ficou frustrado, né? Perdeu o tempo, mas vai. Tem outras um pouquinho mais decepções. Decepção, às vezes, com o trabalho que você investiu, mais sério um pouco, mais sério. Com a faculdade que você estudou tanto, né? E às vezes pagou, isso é muito sério. Hoje em dia, você se forma, e a gente tem estudos mostrando isso, que alunos se formam e não conseguem se posicionar no mercado de trabalho. No trabalho. Ou as próprias matérias que os professores estão dando, é uma decepção tremenda. Essa é uma coisa. Às vezes é a vocação, é o chamado, a pessoa quer e não sentiu, fica decepcionado com a qualidade do que foi oferecido. Perfeito. Né? Isso aí é sério, porque você investiu 4, 5, 6 anos da sua vida, né? E tudo mais, né? Agora, as decepções a gente gosta de falar e precisa falar com ela, porque elas podem ser diárias, né? Desde as banais, as mais sérias. Às vezes vai acontecer alguma hoje que é resultado do investimento passado, mas elas acontecem, né? Acontecem, exatamente. E elas são causadas porque as nossas expectativas, às vezes, também fogem da realidade. Sim. A tendência nossa é esperar. Muito, né? Esperar o melhor, né? Não é? Quem já vai? Precisa ser muito complicado, né? Você já põe lá embaixo a expectativa e não espera nada e não tem nada. Mas às vezes você espera. Né? A decepção também é o resultado de uma luta entre aquilo que a gente deseja, o que a gente quer, e a realidade possível. E isso aí é uma coisa interessante também tem da isso, gente né? abordar, né? A realidade em torno do que a gente está esperando. Eu não posso esperar algo que realmente jamais se cumprirá, né? E eu quero pegar uma vertente aqui bem boa, que é decepção em relação a relacionamentos. Porque isso
vai pegar muito, muito, porque nós somos seres relacionais. Sim. Não vivemos sem relacionamento, né? E daí a gente vai ter idealização a respeito do outro, né? outro e de tudo mais. E até idealização a respeito de nós mesmos. Sim, né? sim. Se relacionando com o outro. Porque uma coisa é você estar sozinha, que isso são momentos só. O ser humano nunca vai ficar nunca absolutamente vai ficar isolado. o tempo inteiro, né? Né? Não, O tempo são inteiro, né? momentos de- Então, decepções em relacionamentos que envolvem trabalho, né? Às vezes, família, amizade, né? Amor, né? Eu digo assim que todas essas relações, elas comportam 1001 tons de decepção, né? E vai mexer com a sua vida. Você já pensou? Decepção no trabalho vai afetar o quê quando você chega na tua casa, né? Com certeza, afeta o relacionamento familiar, Tudo, né? Afeta o seu humor. A coisa foi lá, né? Mas você traz com você os requisitos daquilo que se viveu você durante traz, o dia, né? E sabe, frustrações a todo momento e tudo mais, decepções. E a nossa conversa é justamente para a gente poder lidar melhor, já que isso vai acontecer, né? Exatamente. Como é que a gente vai lidar melhor com isso, né? Identificar quando acontece, saber o que fazer, né? E sabe, queridos, a gente se decepciona quando você espera, você tem uma expectativa de comportamento com alguém que você esperava outro. Eu vou dizer assim, por exemplo, com a Eliane. Eu digo, eu vou falar isso para a Eliane, ou vou fazer tal, porque eu a conheço e tenho uma expectativa de reação. Eu vou ficar decepcionada se for diferente. Porque vamos supor com outras pessoas que são... Mas eu digo, não tem uma frase que é dita assim, a gente só podia esperar isso dele mesmo? Isso. Aí não é decepção, né? Que você já sabia que você já sabia, podia ser assim. Ele não te decepciona. Você conhece, tem uma visão correta, sabe lá da reação. Agora, a decepção acontece quando você tem expectativa, achando que fosse uma coisa muito boa, que reconhecesse, enfim, que te desse um retorno. Quando você errou no julgamento, talvez até. Ou, né? Ou no dia também, né? Porque se a pessoa age sempre no padrão dela, você não se decepciona, conhece o padrão. Já conhece. Quando ela muda o padrão uma vez, a gente isso decepciona, mas a gente precisa analisar se foi só aquele momento. Às vezes ela reagiu daquele jeito porque tinha alguma coisa realmente perturbando, não estava bem. Estava num momento ruim, né? Num momento ruim, talvez você abordou, né? Num momento em que eu não podia dar o retorno, não estava ao meu alcance atingir, né? Então, é bem isso mesmo. Então, a nossa conversa é para a gente se posicionar assim. Quando nós estamos lidando com decepção, a tendência nossa é se concentrar na circunstância. Isso. No que aconteceu agora. Nossa, a Eliane foi grossa demais comigo. Sabe? De repente, porque daí eu lancei toda a culpa nela, a minha decepção tem a ver com ela. Uhum. E, de repente, talvez eu tenha que ter uma clareza das coisas, como você acabou de dizer. Né? Exatamente. Né? E até você, num segundo momento, que eu acho que todo mundo sente, né? A gente sente o momento que a gente está vivendo, a gente mesmo faz uma reflexão depois. Você fala, mas de repente isso, aquilo, né? Mesmo sem, porque o importante seria a nossa comunicação. Eu consegui te dar um retorno, agora eu não posso te ouvir, eu estou preocupado com outras coisas, mas vamos combinar um outro dia para conversar. Então, eu acho que a comunicação é fantástica para diminuir esses problemas. E sabe que outro lado tem, Eliane? Que não é só o seu. Às vezes é o meu também. Isso. Às vezes você falou... podia não estar nos seus melhores dias, mas às vezes eu também não estava. Então, mesmo que você tenha dito num tom relativamente entendível, correto e tudo, mas aquilo voltou de outra maneira para mim. Era eu aquele dia. E normalmente a gente não chama para nós isso. É mais difícil, é mais fácil pôr no outro. É mais fácil pôr no outro, né? Visualizar o outro. É mais fácil pôr no outro, tá? Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo que fica bem claro. Vamos supor... porque nós que somos mães, pais, nosso filho toma uma decisão errada. Fez uma besteira lá, a gente sabe que ele vai ser prejudicado, você fica decepcionado. Agora, a gente tem que analisar, essa decepção foi porque o que vai acontecer com ele ou foi sua
em relação eu também vou sofrer por causa disso. Não tem isso? Tem. Em primeira instância, a gente sempre fala da gente. Tem até uma fala que diz, né? Quando João fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro. Isso, então, assim, certamente a primeira reação da gente é em relação à decepção que nós temos em relação ao outro. Num segundo momento, a gente pode até avaliar segundo a perspectiva dele. Mas num primeiro, certamente, é o porque que causou tem tudo, na gente, né? Quase tudo tem a ver conosco. Sabe, essa é o nosso DNA de ser humano. De ser humano. Né? A gente não pode fugir disso, né? Não. Por exemplo, a gente faz aconselhamento com mulheres e tudo mais, fala do relacionamento do marido. Ele podia me dar mais, podia ser mais carinhoso, podia... Se você for ouvi-lo, ela está decepcionada com a qualidade daquilo que ele oferece. Se você for ouvi-lo, ele diz que dá na medida ou um pouco mais. Quem tem maiores necessidades mesmo é a outra. O problema está muito mais nela, que precisa de tudo, e se decepciona achando que o que o outro oferece é pouco. É pouco, exatamente. Em termos assim, de casais, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a mulher tem aquela necessidade a mais e casa com um homem frio, um homem que não se expressa afetivamente. Então, isso é uma coisa de você perceber antes do casamento para não ficar Era isso que eu ia falar para você, sabe? Porque a gente não se casa com estranho. Não. Porque se você se casar com estranho, você errou já. Então, você está sujeito às consequências, né? Exatamente. Sabe, aquela coisa que vai mudar depois, se não tem a oferecer, porque essa é uma possibilidade real. De fato, talvez existem homens que não estão dando o mínimo e você se decepciona, né? Mas isso certamente você já deveria ter percebido num relacionamento anterior ao casamento. Sabe, por isso que a gente sempre diz, e vale aqui emendar no meio da conversa isso. Mas é uma coisa séria para a gente o casamento. Por isso precisa haver um tempo. Aí você fala, mas eu conheço pessoas que em 3 meses casaram e são felizes para sempre. Eu também acho que pode ter, não estou duvidando, mas é a exceção da regra. É a exceção da regra. E é uma coisa que eles também casaram sem saber e automaticamente deu certo. Deu mas certo. Não é o que não acontece. É a regra. Via de regra não é o que acontece mesmo, né? E o inverso também acontece, a gente colocando agora a postura do homem, né? De repente ele vai falar dela, nossa, mas ela me requisita o tempo inteiro, eu não posso nem ler meu jornal, não posso fazer não sei o que está lá reclamando. Então, quando há uma frustração de às vezes é o oposto, mas é a mesma frustração. E sabe, queridos, eu acho que nesse caso, assim, nesse tipo de decepção, é muito bom a gente colocar isso na mesa, no momento adequado e olha, porque... gente, um acúmulo de decepções é um estrago interior muito grande. Muito grande. E ao longo da sua vida, né? Ao longo, vai embora, porque se não corrigir, sabe, o que é que você vai perder colocando na mesa? Claro que eu sempre digo, quando nós vamos colocar problemas, dores, essas coisas na mesa, a gente tem que escolher o momento certo, né? A hora certa, o clima certo, a forma correta. Para nós que somos cristãos, debaixo de oração, sabe, queridos? Sim, com certeza. Eu já ouvi assim, em diálogo, não em debate, né? Não, porque um diálogo, você fala, o outro vai fazer a sua consideração. No debate, você coloca de uma maneira a convencer o outro. Sim. E você não vai convencer. Você já entra, a gente diz, com cartinhas marcadas, né? Exatamente. O que não vai dar muito certo. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre decepção e qual é o cuidado que a gente tem que ter com elas. Porque elas têm níveis. Nós já falamos das banais, que se resolve facilmente, né? E tudo mais, né? Mas quando ela surge num nível muito alto, principalmente de relacionamento e de casamento, Eliane falou, é coisa que é para a vida inteira. E coisas que são, às vezes ela pode provocar dores emocionais, né? Alguma coisa assim, por isso a gente precisa. Porque depois que ela se instala e você não resolve, aquilo vem na tua cabeça todo dia. Vem, exatamente. Eu acho que uma das coisas importantes da gente citar é a quebra de promessa, né, num relacionamento. Às vezes a pessoa te fez uma promessa, você está baseado no relacionamento naquilo, e de repente a pessoa simplesmente não faz. Não faz, cumpre, é decepcionante. É decepcionante. Claro, vem a decepção. Agora, o cuidado é porque você pode, nesse exercício, não lidando com ela, você pode se transformar numa vítima, né? Ou então, até num agressor. Ao invés de oprimida, você, se me decepciona, eu também vou fazer a mesma coisa. E esses são cuidados que a gente tem que ter, né? Porque que nem você falou, no vitimismo, você vai ficar amargurado ou você vai ficar irado, né? E não, as duas situações não são boas. Os extremos são danosos, são sim. São. Nós repetimos aqui nas nossas conversas, você está sempre conosco, que nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Sim. Elas não são elas que nos controlam. Isso, né? Então, a gente sabendo lidar com elas, né? Porque nós somos assim, natural. Uma hora nós somos sensoriais, e a outra hora nós somos racionais. Mais racionais, exatamente. Uma hora eu estou tomada de emoção, na outra eu sou mais racional. E eu preciso encontrar um equilíbrio nessa luta aí com as decepções, né? Porque é bem legal posicionar isso. Porque, às vezes, você vai resolver uma situação no sentimental, né? Você precisa levar em conta o amor e uma série de outras coisas. Mas, às vezes, você tem que pôr no papel, passar a régua e definir a situação, né? Então, com clareza e tudo mais, né? Exatamente. Porque eu estou falando de dois lados. Aquilo que... em termos de decepção, que tem a ver com circunstância, que é o que a gente chama o lado de fora, e aquilo que acontece dentro de nós. Dentro de nós, com expectativas. Com expectativas, né? Exatamente. Lá no livro, na Bíblia, no livro de 2 Coríntios 7, 5, nós vamos ver uma fala de Paulo que diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Então, tem essa coisa, a circunstância daquele jeito e os nossos sentimentos em relação à circunstância. E aí a gente está ouvindo de Paulo, né? Pois Alguém que conhecia muito, estava próximo de Deus. Grudado com Deus, isso, né? E ele fala que tinha temores por dentro, né? Então, assim, tem coisas que nós não vamos ter certeza nunca. E nós somos uma geração que hoje nós sabemos muito mais sobre inteligência emocional do que outras gerações. Na época, Então, hoje você não precisa pagar um preço alto de sofrimento por decepção, como pagava minha avó. Isso. Né? Não é verdade? Sim, né? sim. Hoje, sentimentos negativos, maus pensamentos, eles são colocados diariamente para a gente poder tratar com eles, né? Então, para a gente ser... o doutor Augusto Cury, que usa bastante essa expressão, para a gente contar a nossa própria história. Isso, autor da própria história, ser né? autor da nossa história, sabe? Porque as gerações anteriores viviam daquilo que elas recebiam né? E emplacavam. Então, a Bíblia, para nós que somos cristãos, está cheia de história de pessoas que tiveram decepções pequenas, grandes, tiveram decepções com o próprio Deus, né? Que é o caso também que pode acontecer com qualquer um, se aconteceu com eles, né? Então, veja, eu vou ler um texto para você, a palavra do Senhor quando veio ao profeta Jeremias. Jeremias 17, 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só, que ele diz assim, maldito o homem que confia no homem. Hoje nós iríamos considerar essa frase, e o mundo considera essa frase politicamente incorreta, né? Não, mas a instrução bíblica é, se a tua confiança estiver totalmente focada nisso e só nisso, claro que você vai se decepcionar. Ainda uso uma palavra pesada, porque, né? Maldito. Maldito, né? Exatamente. Tem uma situação em que ele confia, ou do homem confia no homem, né? Acho que está mais baseado assim. Se a gente tem um autoconhecimento da gente e uma percepção do outro, eu vou desconfiar se tem alguma coisa errada, ou eu vou ter um norteamento, orar a Deus, saber o caminho usar, né? Porque você não vai confiando às cegas. Mas existe uma percepção se o outro está certo, se está errado, se está enganando ou não, se está traindo ou não. Porque acho que uma das decepções terríveis é a traição. Né? Sabe, esse tipo de conversa é justamente para que a gente fique atenta nas nossas reações, na reação do outro, no sentimento do outro, sabe? Porque uma decepção passageira com aquele que é amado da nossa alma, seja com o cônjuge, com os filhos, a gente sempre vai ter. Vai ter, E vai ter que resolver. Né? Com certeza. Simples assim, vai ter que resolver. Talvez seja uma que não se repita, ótimo. Né? A repetição dela vai ter que ser conversada assim. Isso. Né? E algumas... Ou você muda. Isso que eu aceito, isso que eu ia falar, porque a gente que trabalha com mães, a gente vê assim, né? Estilos diferentes. Às vezes o filho tem um pensamento, tem uma atitude, quer viver a vida dele de um jeito, e a mãe quer que viva do jeito dela, o nosso, né? Mais antigo e tal. Então, aí você tem que abrir um diálogo e chegar a um meio termo, porque talvez o filho nunca vá chegar naquela... Porque quando você chega a uma conclusão muito boa e correta, a decepção desaparece. Pode ficar algumas outras coisas que o tempo vai... Por exemplo, o profeta Samuel, a Bíblia conta, né? Ele envelheceu, ele ficou mais velho, e ele começa a pensar assim... Não queriam os filhos dele, ele começa... É uma coisa muito comum, a pessoa que fez bastante, tudo, chegar num tempo da vida onde não tem mais reconhecimento, ela começa a ficar decepcionada com as pessoas, né? Agora, ele foi diante de Deus conversar isso, tá? Ele foi diante de Deus, porque na Bíblia, esse tempo do profeta Samuel era no tempo de juízes, não havia rei. Tá? E o povo estava cansado de juízes, porque esse tempo alternava-se entre maus juízes e bons juízes. Que eram duros e ruins para o povo. Sim, quando vinha um juiz que era muito ruim, o povo sofria e tudo mais. E Samuel, ele leva diante de Deus o sentimento dele, eu vou ler para você. 1 Samuel 8, 5, o que o povo fala. Vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as outras nações. A palavra vai dizer que Samuel ficou muito, muito, muito decepcionado com isso. Nós estamos falando de decepção. Ele ficou decepcionado com o povo, com o fato dele estar assim, com os filhos, enfim, era... decepção. Em suma, o povo não aceitava a sucessão dos filhos dele. E ele já estava cansado. Então, né? agora, então, nós estamos focando na decepção dele. Decepcionado com o povo, com os filhos, com a velhice, com tudo. Vamos ver a palavra de Deus para ele. 1 Samuel 8, eu li o 5 para você, agora eu vou ler o 6. Porém, essas palavras não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então, neste caso, para tranquilizar, ele está dizendo... assim, sabe, eles não estão rejeitando essa decepção que você está tendo, não tem a ver com você ou com a sua pessoa. É um povo que não me ama, né? E eu acho que a gente pode aprender uma lição assim. A decepção, às vezes, não tem nada a ver diretamente com você. Não é isso que está claro aí, sabe? Principalmente quando eu digo com você, que é
nós estamos falando em relação a Deus agora, né? Que ama a Deus e coloca as tuas coisas diante de Deus, né? Que ali ele era um canal, né? Sabe? O Davi era outro que teve várias decepções. Se a gente for ler decepções que ele teve ao longo da carreira dele como rei, tudo, mas a dele, em termos de relacionamento, foi quando ele traz a arca, entra cantando, e a mulher dele, né? Estava lá na janela, a esposa dele, Mical, vem lá e fala uma porção de coisa para ele, dizendo, olha, você não fez o que é certo, você não fez... sabe? Como é que terminou essa história no caso dele? Não houve conserto. Se as coisas não são esclarecidas, seja da parte de um de outro, a história de Mical e Davi termina em separação. Cada um foi para um lado. Eles já não eram muito próximos, né? E aí, quando ela agindo assim, separou mais ainda, né? Agora, nós temos decepções dentro da igreja, sabe? Por isso que a gente fala, a gente como povo de Deus, no começo do cristianismo mesmo, a igreja, no seu início, né? Paulo e Pedro, os dois se envolveram numa discussão teológica, que tinha que terminar, tinha que terminar num acordo. Como é que a igreja que estava se iniciando ia se dividir, né? Então, nós temos como cristãos o Espírito Santo dentro de nós, sabe? E algumas atitudes a gente tem que ter. Eu vou contar qual foi a atitude de Pedro e Paulo. Está relatado em Gálatas. Quando, porém, Pedro, Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Porém, chegaram-se, afastou-se e veio apartar-se, temendo-os da circuncisão, né? Então, ele disse claramente, ele disse, olha, sabe, temos que resolver as coisas, e eu fiz... eu fui lá e falei na frente de todo mundo, falei com... Gente, decepção que precisa ser resolvida tem que ser colocada na mesa. Vai doer no começo, não doeu? Para Pedro? Nossa, foi horrível, né? Vergonhoso. Foi. Agora, resolveu? Resolveu, porque o entendemento teológico e comportamental, até vamos dizer, de Paulo, venceu, né? Sim, então... sabe? Mesmo as nossas decepções, as que a gente tem com Deus, nós tivemos vários. Nós tivemos um Jonas na vida decepcionado porque Deus deu uma tarefa para ele. Mandou ele fazer o que ele não queria fazer. E, às vezes, nós que somos servos, que servimos a Deus, temos que fazer o que Deus pede. Tem que obedecer. Sabe? E não adianta ficar decepcionado. Pediu, porque assim, às vezes tem comparação, né, Eliane? Para a Eliane pediu o mais fácil, para mim pediu o mais difícil, ou que eu não gosto, né? E não é o que a gente quer aí, né? É o que Deus manda, né? É o que Deus manda, simples assim, né? Simples assim. No caso de Jonas, ficou tão decepcionado que pediu até para Deus matá-lo, né? Então, queridos, é uma conversa muito simples, mas que a gente espera que você tenha aproveitado bem. Não vamos carregar as nossas decepções sem resultado, né? Exatamente. E cuidado com as expectativas. Também, né? Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.